Bem-vindos ao podcast Coração Ativo. Eu sou o Dr. Marcos Perillo, cardiologista, atuo na cardiologia do esporte e hoje eu estou aqui com meu irmão, meu amigo, Dr. Weber Tobias, o cara do emagrecimento e da hormonologia, né? Vamos dizer vamos falar um pouquinho sobre isso. Para mim é uma honra muito grande estar com o Weber aqui. Ele realmente é um amigo, formou comigo e a gente vem trabalhando junto, dando plantão junto, desenvolvendo junto. E eu testemunhei a carreira dele, né? Assim, a evolução dele. Melhor emergencista de Goiânia, fácil, fácil, fácil. Mas ele é tão inteligente, tão cabeçudo, que tudo que ele pega para ler, ele vira especialista e subespecialista e aí vai. E aí ele começou a interessar e realmente na medicina essa área é a área que está fervendo, né, Web? É a área que está assim, Crescimento. conhecimento a mil e do jeito que você gosta de estudar de novidade foi inevitável, né? Você acabou indo para essa área e assim, eu mesmo tô aprendendo demais com você. Você posta muita coisa interessante lá no Instagram. A gente conversa muito, né, sobre as terapias que tá tendo, né, novas e te chamei para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu queria começar a gente trocar uma ideia sobre emagrecimento, depois nós vamos falar mais para o final sobre hormônios, né? Tá. E a segurança, né? A gente vai trocando uma ideia aqui sobre a segurança cardiovascular, o que, que tem de novidade, o que, que tem mais de efetivo. E assim, para começar, e aí eu vou deixar você se apresentar e conversar bem aí do que você entende muito mais do que eu tô recebendo, né, de falar, vamos, aqui nesse podcast a gente quer falar bem da realidade mesmo, né? Tô recebendo muito paciente que já chega, então ele chega no meu paciente, já chega no meu consultório, já tomando algum dos medicamentos. Ozempic, Wegovy, Saxenda, liraglutida, o Monjaro. Monjaro, Tirzepatida, tomando até aquele que nem existe ainda, né? Rapid. Que nem lançou ainda, já tem gente tomando. E muitos tomando de várias formas diferentes. Uns compram realmente o Monjaro, o Ozempic, o de marca lá na farmácia. Alguns tomando o manipulado que o nutrólogo tá passando para ele. Alguns trazendo do Paraguai, seja manipulado, seja o oficial que vende lá com nome diferente. Alguns trazendo de fora, dos Estados Unidos, da Europa. E aí a gente começa a acompanhar eu começo a acompanhar esse paciente na parte cardiovascular. E aí ele chega com o metabolismo todo alterado, né? Lipidograma, colesterol alto, ácido úrico alto, PCR elevado, mostrando inflamação, pressão ali, pelo menos para hipertenso, sem fazer exercício. Ele chega tomando remédio, gastando R$ 1.000 por mês ali ou mais, e sem tá cuidando dessa parte. Aí eu começo a trabalhar aquilo e falo, ó, você vai ligar pro Weber que nós vamos trabalhar junto isso aqui, porque precisa coordenar isso. Na sua prática aí, quem está te procurando, que você está atendendo no seu dia a dia, você tá vendo dessa forma também, assim, muita gente só tomando remédio, querendo buscar uma solução ali injetável ou paga, Milagrosa. sem fazer igual o que você fez, né? Você mudou seu estilo de vida, você mudou sua composição corporal, mas hoje você malha 2 vezes por dia, né? O Weber virou, malha 2 vezes por dia, não é só uma, não. E é isso que é o certo, né? Que você me conta aí do seu dia a dia, e você tá vendo isso também, assim, que é algo para mim é muito perigoso, né? Isso aí, né? Mas o que que você diz sobre isso aí? Primeiro, agradecer o convite ao Dr. Marcos Perillo. Meu nome é Weber Tobias, né? Nós formamos junto, ele é um irmão para mim, né? Um irmão mesmo, o melhor amigo de faculdade. Convivemos a vida inteira e até hoje, vão aí 20 anos. Se eu fiz a conta, já vai fazer 20 anos já. Nós somos um irmão. E como ele falou, vou falar bem rápido, minha trajetória começou lá eu fazendo uma residência de anestésio, depois abandonei, fui para terapia intensiva, medicina de emergência, abandonei tudo de vez pós-Covid e me aprofundei na área de nutrologia, medicina do esporte, performance, longevidade e mudança de composição corporal, emagrecimento principalmente, né, que hoje se discute muito e vai evoluir muito, né?
Então, assim, hoje o meu foco de atuação é nesta área de performance, obesidade e emagrecimento. O que que eu percebo esse tempo que eu iniciei e os estudos que eu tenho acompanhado com as pós-graduações? A medicina ela é cíclica em algumas áreas, algumas áreas elas têm um ciclo importante, né, de evolução. Para mim, não tem nada mais revolucionário no momento na medicina do que os medicamentos injetáveis para emagrecer, que são os análogos do GLP-1. Começou lá atrás esses análogos com a Saxenda, que é a liraglutida, né, que é um análogo de GLP-1. Depois evoluiu bastante com a semaglutida, que aí tem o Ozempic, o Wegovy, Rybelsus. E depois veio um boom e estourou. O Ozempic, também análogo de GLP-1, estourou com a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro da Eli Lilly, que sem conflito de interesse, mas é a única que tem a patente. Por ele ser um duplo agonista, né? Duplo incretínio, GLP-1 e GIP que a gente fala, ou seja, ele tem mecanismos de ação diferentes e todos os estudos que foram realizados, tanto o SURMOUNT quanto o SURPASS, que foi realizado com Mounjaro, começaram os estudos em pacientes diabéticos, evoluíram e perceberam que os pacientes diabéticos tinham uma melhora assustadora da hemoglobina glicada, seja da glicemia. Depois evoluíram os estudos para pacientes que começaram a perceber perda de peso para obesidade e sobrepeso. E com os estudos observaram que mais de um terço perdia em média de 20 a 21% com esse medicamento. E um percentual chegava a 40% de perda de peso. Aí depois os estudos, o SURMOUNT foi desmembrado em várias partes e começaram a observar benefícios em apneia do sono, ou seja, aquele cara que ronca muito, principalmente, não pela perda de peso, pelo mecanismo de ação do remédio mesmo. Depois começaram a observar benefícios de diminuição de gordura hepática, que hoje a gente chama de, né, de síndrome esteatótica hepática, né, ou MASH. A famosa gordurinha no fígado, né? Famosa gordurinha no fígado. Aí os estudos também, um braço do estudo foi com pacientes renais crônicos, demonstrando benefícios cardiorrenais em um grupo. Aí depois começaram a fazer esses estudos e mostrar benefício em perfil metabólico, perfil de lipídio. E com a semaglutida e o Ozempic não foi diferente, assim como é com a tirzepatida. Testaram em um grupo de cardiopatas, principalmente coronariopatas, esses pacientes que já infartaram. E os estudos assustadores demonstrando redução importante de MACE, né? De infarto, de AVC, de desfecho duro com o uso do remédio. Depois vieram estudos demonstrando benefício desse remédio na recuperação e melhora da libido, com aumento de níveis importantes de testosterona, que a gente sabe que os pacientes obesos têm um hipogonadismo, ou seja, uma queda importante de testosterona por uma série de mecanismos fisiológicos. É só pontuar nisso aí, que a obesidade, ela foi por muito tempo vista como uma coisa a mais. Ah, o paciente, ele é como se fosse assim, ele é obeso, ele não está obeso, né? Hoje a gente entende muito bem que esse paciente, ele está obeso e ele não pode ficar mais obeso, ele não pode ser um obeso, né? Meu tio gordinho, minha avó... Cara, a obesidade, ela estraga tudo, que é o que você veio comentando. Apneia do sono, alteração hormonal, testosterona baixa, libido baixa, infertilidade na mulher, que mais? Coração, entupimento de artéria, derrame, tudo está relacionado. Obesidade não existe gordinho saudável, não existe obesidade saudável. Mediu
né, o IMC caiu por terra, né, mas a grosso modo, o IMC, que é o índice de massa corporal, está aumentado, percentual de gordura aumentado, né, seja pela bioimpedância, seja pelo DEXA, né, que é o padrão ouro, está aumentado, tem que tratar, tem que procurar um profissional, por exemplo, igual o Weber, ou mesmo hoje popularizou. Então, assim, hoje o cardiologista consegue começar o tratamento. Claro que a gente não vai aprofundar o tratamento igual o Weber sabe aprofundar. Efeitos colaterais, progressão de dose, qual que é o mais indicado para você. Então, assim, precisa, porque se não mudar, tudo isso que o Weber falou não muda. O Dr. Marcos tocou num ponto importantíssimo. A obesidade, hoje ela tem CID, é o E66, ela é uma doença inflamatória crônica que não tem cura, ela tem controle. Então, nós temos que parar com essa concepção. Não é apenas um gordinho, ele tá gordinho e saudável. Não existe isso. Ele está gordo, ele vai sempre ser gordo, controlado ou não metabolicamente. E com alto risco de desenvolver outras coisas que até nós não comentamos. Por exemplo, ela está associada a mais de 100 tipos de câncer. Câncer de mama disparado, a obesidade é o principal fator de risco. Câncer de colo, intestino disparado é o fator de risco. Então, as especialidades começaram a observar a obesidade diferente. O cardiologista, o otorrino, o clínico, o endócrino, até os próprios endócrinos. Não era uma coisa discutida dentro da residência. Ninguém discutia isso. O tratamento era limitado, o tratamento, né? Era limitado. Vai fazer exercício, nutricionista. E pronto. Aí chega onde o Dr. Marx falou, onde você acha que foi a virada de chave com a criação dos análogos do GLP-1? Nítido, né? E aí entra o que você falou. Tem muitas coisas boas que nós vamos discutir? Tem. Mas aí vem o perigo de onde eu adquiro esse medicamento, que forma eu realizo o tratamento, qual a dose eu utilizo, progressão, qual é a progressão, escalonamento de escalonamento, como que eu faço intervenção nos efeitos colaterais, que podem ter efeitos colaterais desastrosos, levando à morte. Ontem, no noticiário, era o tempo inteiro falando de Robbie Williams, relatava que ficou cego após o uso do Mounjaro. Ontem também. Ontem tomou conta do noticiário. Ontem a Norvandisk acabou de indenizar 6 pacientes nos Estados Unidos por que a gente chama de NOAN, né? Cegueira, alteração óptica relacionada ao Ozempic. Então a gente percebe que é um medicamento que tem muitos benefícios, mas estão começando a aparecer alguns efeitos importantes. E aí vem aquilo que o Dr. Marx falou. O que eu mais pego, ou os que mais me procuram, são pacientes usando por conta própria, de origem desconhecida, de forma incorreta e com consequências graves, principalmente porque são medicamentos que diminuem muito a ingestão alimentar. E aí ele faz uma deficiência de macro e micronutrientes tão assustadora que alguns têm uma alopécia violenta, uma queda de cabelo assustadora, distúrbio metabólico assustador, e aí procura o médico, né? Cara, é tão marcado isso, né? Qualquer conversa hoje que a gente tem em roda de família, de amigo, a gente escuta 1 ou 2 casos de quem tá pagando mensalidade para o laboratório ou para quem tá trazendo remédio para ele, né? A pessoa não muda o estilo de vida, não faz exercício físico orientado, não vai no nutricionista para ter uma alimentação adequada e tá só usando o remédio. Tá, só usar o remédio já é um passo importante, porque pelo menos tira daquela, né, o cara não consegue desencadear. Então, assim, começar com o remédio, até que em casos selecionados, até que não é errado não, mas a pessoa não começar junto. Sim. O exercício e a mudança do estilo de vida, e às vezes a pessoa vai até precisar de um apoio psicológico, sim, psiquiátrico, alguma coisa, né? Porque tem ansiedade, tem compulsão alimentar. Cara, é muito perigoso, porque a pessoa fica refém
E a gente, é um medicamento que foi aprovado? Foi, né? Foi Sim. testado, é seguro, Mas depois que entra no mercado, e aí depois de 10 anos, 20 anos, 30 Aí a anos, gente começa a que observar a gente algumas. sabe que o uso crônico, e são Vai medicamentos que, fazer. teoricamente, São novos, né? não é para ficar usando cronicamente, né? Até que na cardiologia, por exemplo, né, a semaglutida, que é o Ozempic, Sim. já está bem estruturado que doses baixas ali são interessantes para cardiopata, né? Acho que o Monjaro está perto disso também, assim. Também. Estão caminhando nessa Então, direção. assim, é seguro para o coração? É seguro para o coração. É seguro usar muito tempo? Mas a dose alta, que é para obesidade, não foi feito para isso, né? Não foi feito para você ficar tomando dose E alta o nem resto para da fins vida. estéticos, né? Que é uma coisa que me preocupa muito. Olha, 3 pontos que eu vou tentar pontuar bem rápido aqui. A grande quantidade de pessoas usando esse medicamento para fins estéticos, ou seja, quero perder 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, melhorar a composição corpórea para ir para a praia. Esse remédio não foi feito para isso. Consegue melhorar? Consegue, mas não é a indicação do remédio. Segunda questão importante. Essa semana mesmo um paciente me procurou que ele comprou de uma determinada empresa aí, eu não vou falar qual, uma marca importada, que não é o Monjaro, e ele já começou com 15 miligramas, Hum. os estudos começaram com 2,5, evoluiu para 5, evoluiu para 7,5, evoluiu para 10, 12,5 e 15. São raros os pacientes que chegam a essa dose máxima. Ele começou com 15 miligramas, não muito satisfeito, durante a semana ele foi e tomou mais uma ampola de 15 miligramas, ou seja, além de ser uma vez por semana, ele começou na dose máxima e ainda fez 2 vezes. E aí foi parar no pronto-socorro, sem sombra de dúvida. Então, assim, e terceiro, estes medicamentos, existem vários e vários estudos. Ontem mesmo eu até publiquei um no Instagram, que saiu no Jornal de Psiquiatria, que existia uma dúvida: esse remédio dá depressão, não dá depressão? A pessoa fica triste, não fica triste? A pessoa fica desanimada e não fica? 108 mil doentes, não foi detectado depressão em ninguém, e pelo contrário, o remédio melhorou, foram transtornos psiquiátricos importantes, como transtorno de compulsão alimentar. Aí entra o que o Dr. Marx falou. O que eu vejo de interessante nesse medicamento? Enquanto você utiliza o medicamento com acompanhamento médico, qualquer médico, cardiologista, nutrólogo, clínico, que saiba manusear esse medicamento, ele vai te ajudar. Já existem estudos comprovando que ele diminui a compulsão alimentar e diminui o tal do food noise, que a gente chama, que é aquele barulho o tempo inteiro na cabeça de comida e você acaba esquecendo e não vai comer mesmo. O Ele diminui, diabinho, né? ele diminui compulsão por álcool, por cigarro, um monte de coisa, pelos mecanismos cerebrais mapeados. Então, assim, o que eu penso, e muitos colegas também comungam, enquanto eu uso esse medicamento, é um período em que eu vou me adaptar e mudar meu estilo de vida, fazer exercício, mudar meus hábitos alimentares, ter opções dietéticas melhores com acompanhamento nutricionista, saber ingerir substâncias melhores como aporte proteico, aporte nutricional, corrigir déficits nutricionais, que muitos aí têm déficits nutricionais extremamente grave. Então eu vejo ele como um mecanismo importante, não que ele apesar da doença ser crônica, e doença crônica e incurável, na grande maioria, remédio é para a vida inteira. Foi discutido agora, interessante, no Obesity Week, um congresso mundial de obesidade, que foi o mês passado, sobre o descalonamento. Como que vamos fazer o descalonamento em alguns pacientes? Aí o estudo Sermante 4 tirou o remédio de um grupo, a metade reganhou o peso, porém eles voltaram para o estilo de vida antigo. E o grupo que não tirou, mas deixou a cada 15 dias uma dose pequena, não apresentou ganho de peso. Talvez seja uma luz no fim do túnel que nós vamos caminhar, talvez para a pessoa usar uma vez no mês esse medicamento. E agora, semana passada, no Congresso Mundial de Lipedema, que é uma doença inflamatória crônica por acúmulo de gordura, porém não é uma gordura típica da obesidade, mostrando uma série de benefícios desse remédio também, lipedema. Então, assim, é um medicamento que vem com uma série de benefícios, mas tem que ser usado com acompanhamento médico, não tem jeito. E, assim, o que eu tô falando muito do meu paciente é o seguinte:
Ah, vamos começar o remédio e já vai aqui na nutricionista, já começa o exercício aqui que eu tô orientando e tudo mais, porque daqui a 3, 4, 6 meses estourando, a gente passa para um outro problema. Você vai sair do problema que é eu não consigo perder peso de jeito nenhum para o outro problema que é manter. Manter. Então vamos tentar manter ou terminar de chegar onde eu quero. Aí o problema é muito mais fácil. Mais simples, na verdade, né? Não é Sim, fácil, sim. por quê? Porque se justamente, igual você falou desse estudo aí, mais da metade não muda o estilo de vida. Então aí o problema lá realmente vai ficar muito difícil. Como é que você mantém se você não mudou nada? Como é que você termina de chegar no peso que você precisa se você não mudou nada? Então, para aqueles pacientes que mudam, é muito bom. Ele faz um caminho, ele faz uma ponte de safena, desvia ali Sim. o curso para você chegar mais rápido nesse outro problema que é mais simples de E resolver, você falou uma né? coisa interessante. O grande problema que começou a discutir com esse remédio foi a perda de massa muscular. Que pelo mecanismo de ação não perde só gordura, perde músculo. E há alguns com potencial de até 30% de perda muscular, como a E muitos semaglutida. pacientes já chegam sarcopênico para a gente, né? Sarcopênico, que é um grande Com problema, que se baixa você não quantidade faz de um músculo. suporte nutricional adequado, esse cara piora a qualidade de vida dele. E aí você tocou num assunto interessante. Se ele faz um acompanhamento nutricional, um aporte proteico, um aporte nutricional adequado e faz exercício, musculação ou outro qualquer, vai melhorar demais a composição corpórea dele, vai melhorar muito a adesão dele ao tratamento e a facilidade de retirada do medicamento ou manutenção num tempo mais espaçado, né? Não tem... E aí já entrando nessa parte, né? Começamos a falar de músculo aí, né? A gente tem. Quantos minutos a gente tem mais? Um pouquinho? Uns 5? Já foi quanto tempo nosso aqui? O papo é tão bom que já foi 20? 20. 20? Você tem 10 minutinhos aí? Bora lá. Vamos falar. Depois a gente marca um só de hormônio, né? Mas se você quiser falar, nós falamos um pouquinho. Vamos entrar nesse assunto porque. Vamos entrar nesse assunto porque é importante. É, hormônios, né? Quando a gente fala em hormônios, aí eu tô querendo falar mais especificamente dos esteroides Sim, anabolizantes, né? E sim, os sim. precursores dele. Testosterona, oxandrolona, Sim. todos esses aí. Bem, a gente tem hoje, né, um grande número de pessoas usando para fins estéticos, muita gente usando para fins de performance, que é diferente, né? Tem gente que tá usando para ficar mais musculoso, tem gente que tá usando para ficar mais forte, digamos É a assim. Ou força, a seja, potência, né? seja para ser um fisiculturista, seja para aumentar a potência aeróbica dele ali na hora da corrida, na hora do sprint, né? Enfim, seja para ser um jogador de futebol melhor, tem várias pessoas usando isso. E tem o uso que muita gente faz dentro do hospital, quando termina uma internação prolongada na UTI, ou quando tem já uma idade avançada e está sarcopênico, ou seja, o percentual de músculo está reduzido em relação ao que seria adequado. E tem muita gente que tem uma libido baixa, que tem uma falta de disposição incompatível com o que a pessoa está vivendo ali no momento, para a idade dele, que seria ali sinais de hipogonadismo, né? Ou seja, uma Sim. produção reduzida de hormônio ou uma ação reduzida do hormônio. Isso a gente vê em muitos homens de meia idade e idoso com essa vida atual que a gente tem, nessa rotina doida que a gente tem hoje de falta de sono, trabalho em excesso e estresse a todo momento. Bem, dito isso, o que eu queria te perguntar, né, para a gente conversar aqui um pouco sobre isso. Falando mais desse pessoal que precisa usar porque está sarcopênico. Vamos falar um pouquinho sobre o que Perfeito. seria o ideal, a Sim, segurança sim. cardiovascular disso, para quem que a gente costuma a indicar isso. Perfeito. Ó, vou tentar resumir. Que é um assunto longo, depois nós vamos fazer um Depois a gente podcast pode isso aí. falar um só de performance, só de. Só de hormônio. É, Os esteroides anabolizantes, existem vários grupos, existem os derivados da testosterona, né? Que tem vários aí autorizados a sua venda no mercado tradicional. Se a gente pegar aí, por exemplo, nós temos o enantato, o cipionato, nós temos lá o Durateston, Decadurabolin, Nebido,
né? São substâncias oxandrolona, substâncias autorizadas. E nós temos o mercado underground, que é o mercado paralelo que o povo usa mais para esses fins estéticos aí, né? Mas, resumindo, quando a gente pega o contexto dos esteroides anabolizantes, eu vou contextualizar uma coisa bem rápida. Já é sabido que a partir dos 30 anos de idade, diminui em média de 0,5 a 1 miligrama ano na produção de testosterona no homem. E se ele não for obeso, se for obeso, aumenta. Então, o homem vai. Nós estamos comentando de homem, mas porque mulher é um perfil um pouco diferente. Então, existe uma condição clínica, vou falar bem rápido, duas condições. Uma chamada de Aden e a outra chamada de MOSH. MOSH nada mais é do que o hipogonadismo secundário à obesidade do homem, que a gente chama isso de MOSH. A gente sabe que aquele cara te procura com 40 anos de idade, testosterona total de 250 e testosterona livre de 3, testosterona livre de 3, de 4, de 5, e com a série de sinais e sintomas. Diminuição de desejo sexual, diminuição de potência, alteração da libido, alteração do humor, uma série de alterações decorrentes desse hipogonadismo. Você repete o exame, com a clínica você fecha o diagnóstico. Esse cara, ele tem indicação de terapia de reposição hormonal. Mas o que a gente considera terapia de reposição hormonal? Aquela terapia que não ultrapasse 1 a 1,5 miligrama dia, que dá em torno de 400 miligramas mês, o máximo. Se eu pegar uma ampola de Durateston que tem 250 miligramas e mais ou menos 180 e poucos de ester ativo, se eu usar 3 ampolas já não é fim de reposição mais, já é fim suprafisiológico. E é aí que mora o problema das complicações cardiovasculares, são as doses suprafisiológicas, né? Então, tem as indicações no hipogonadismo secundário à obesidade, tem as indicações do hipogonadismo primário, né? Que é aquele hipogonadismo decorrente de alterações da hipófise, decorrente de alterações testiculares. Às vezes o cara teve um trauma, teve que fazer uma orquiectomia bilateral, esse cara tem indicação, e é igual a mulher, ele entra na menopausa precoce, mas é terapia de reposição hormonal. Existe aqueles pacientes já é sabido que tem um catabolismo intenso, tem uma sarcopenia violenta. Hoje eu vou extrapolar para os análogos do GLP-1, mas, por exemplo, o grande queimado, existe várias meta-análises mostrando benefícios do 17-alfa-quilado, que são os derivados dos DHT, a oxandrolona, a oximetolona, o ametenolona, o anandrolona, para esses pacientes, mostrando benefício do uso terapêutico para eles internados. Pacientes com osteoporose, existem indicações de grupos de esteroide para esse grupo de pacientes e com reversibilidade importante. Você faz a densitometria, dá lá -3, -4 e melhora o quadro clínico. Mas é aquilo que você falou, dentro do estudo, dentro das doses fisiológicas. E teve até um estudo, né, muito discutido aí, alguns concordam, outros não concordam, um viés, que foi o Traverse, né, que depois nós podemos fazer outra live e outros estudos, que o Traverse mostrou isso bem claro, que aqueles pacientes com níveis de testosterona muito baixo aumenta a morte cardiovascular. Mas que se eu mantenho ela dentro dos limites fisiológicos, isso é um fator protetor. Várias pessoas interpretou, então eu vou usar testosterona, vai diminuir meu risco de morrer. Não, se é suprafisiológico, aí vem as complicações, né? Que a gente já sabe, aumenta hematócrito, aumenta fenômeno tromboembólico, trombose, infarto, insuficiência cardíaca. Então eu não vejo os hormônios como várias pessoas veem depois que eu passei a estudar como uma coisa ruim. Ele tem as suas indicações, tem as suas contraindicações, tem efeitos colaterais importantes, doses dependentes, se usa ou não suprafisiológico. Por isso que a gente não pode generalizar que isso é muito ruim. Que na mulher a gente sabe, por exemplo, vou falar bem rápido. Mulher quando entra na menopausa e ela não tem estradiol, ou o estradiol cai muito, ela tem osteoporose. Ela morre mais de infarto, ela morre mais de AVC, ela tem alterações urogenitais importantes,
ela tem uma síndrome de quase 200 sinais e sintomas da menopausa, como alterações neurológicas, psiquiátricas e outras mais. Então, assim, e a reposição de estradiol, de progesterona, traz uma série de benefícios. E hoje, tanto isso é tão interessante, né? A gente acaba ficando nessa live aqui, nesse podcast um tempão, que começou com WHI, um estudo muito antigo americano, falando que o hormônio dava câncer. E aí os Estados Unidos, o que que ele fez? Colocou, estampou em todas as taxas de hormônio, taxa preta, que o hormônio, cuidado, o hormônio pode dar câncer. Aí há 3 semanas o FDA americano teve que ir a público, não sei se você Eu acompanhou, vi. deve ter acompanhado. Tirou, não foi? Esse trem viralizou, tirou, pediu desculpa, e retratou com todas as mulheres, que ficou sem reposição, que foi o maior erro da medicina americana foi ter feito isso, porque privou as mulheres de fazer terapia de reposição hormonal, porque existe uma janela, 10 anos antes da menopausa é a janela ideal para você ter uma série de benefícios. E agora volta-se a discutir as indicações, né? Acho que o grande ponto, assim, é como qualquer medicamento, né, qualquer substância que a gente vai utilizar, é ter a equipe acompanhando, né? Então, por exemplo, eu tenho paciente que chega lá para mim, né, porque isso tem a ver com a cardiologia do esporte, o Tudo a podcast, né, o ver, né? coração ativo. Porque tem muito paciente que chega para mim que já fez uso suprafisiológico para estética ou para performance, e aí parou, aí acompanhava com um cara que nem médico não era, comprava underground, ou comprava com um cara que não é especialista e nem estuda sobre o caso, só passa tudo mais. E aí ele chega lá totalmente bagunçado o eixo dele, nível de testosterona alterado, ou tá alto demais porque ele continuou usando por conta própria, e o cara nunca passou por um cardiologista. E aí o cara não sabe. Então, por exemplo, se eu vou usar, né, igual você pontuou, acho que para a gente finalizar aqui o podcast, se eu vou utilizar uma dose que não é para ser suprafisiológica, ou seja, para manter meus níveis nos níveis Dentro da normais, normais. e eu sei qual a dose que eu posso usar, igual você comentou, 1 a 1,5 miligramas por quilo por dia, tudo mais. Mas, de repente, eu tenho ali uma dor no peito que eu não sei o que que é. Eu vou fazer exercício, meu peito tá doendo, eu tô tendo falta de ar, e eu não passo no cardiologista, eu já começo a tomar medicamento, seja o análogo GLP-1, seja a testosterona, seja qualquer um que seja. Eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, e eu já começo a tomar coisa que alguém me prescreveu, coisa que, né? Sim. Cara, isso é muito perigoso, né? Agora, quando faz tudo certinho, ó, doutor, eu tô com hipogonadismo, eu tô com testosterona baixa, tô com libido baixa, faz o check-up, tá com o estilo de vida redondinho, certinho, aí você começa, seja o análogo de LP1, Sim. seja o hormônio, claro, com as indicações e com a posologia certa, tudo mais, passa a ser um tratamento. De fato, vira um tratamento, né? Não vira uma coisa maluca que é da cabeça da Sim. pessoa e de repente você está comprando algo com um risco da sua vida, né? Então, às vezes você está comprando um aumento de volume de peitoral, de bíceps, À custa de riscos ou gravíssimos, né? exatamente, ou um ganho de performance lá por causa de algo que possa, de repente, te trazer um infarto ou alguma coisa, Eu né? vou aproveitar seu gancho e vou falar um negócio aqui rapidão, 30 segundos. Eu tenho o hábito, mesmo que seja de uso fisiológico, tentar solicitar vários rastreios cardiológicos para o paciente. E agora, começando a pegar o hábito, eu tenho que encaminhar todos para você, porque esse cara tem que passar por uma avaliação cardiológica, ele tem que fazer principalmente muitos usam a dose suprafisiológica, fazer um eco de estranho, fazer outros exames específicos da sua área, sua indicação. Vou te dar um exemplo bem rápido. Um paciente me procurou com a filha, o paciente com 68 anos de idade, a filha preocupada porque o pai é um empresário bem-sucedido, com um quadro desastroso de libido e a esposa fazendo reposição hormonal, então uma disparidade muito grande no casal. Mas quando a primeira coisa que eu pego os exames dele, ele tinha um PSA de 9. Poxa, PSA de 9 tem alguma coisa errada aqui.
PSA de 9. A primeira coisa que eu encaminhei ele para o urologista. Aí o colega me deu o feedback, fez ultrassom, tinha uma alteração importante na próstata, eles partiu para uma ressonância multifrequencial, fizeram biópsia, um adenocarcinoma de próstata, era um tumor. Ou seja, se eu dou hormônio para esse cara, mesmo que seja dose fisiológica, eu tava enrolado, O né? tratamento, às vezes, é bloquear o hormônio, né? Dos cânceres. Então, assim, ia piorar. Então, assim, não usem para finalizar sem acompanhamento médico. Procure um cardiologista, procure um clínico, nem que ele encaminhe, para que você use com segurança, seja a finalidade que for. Porque agora está usando muito mesmo com as canetas emagrecedoras, que leva a sarcopenia. Muitos colegas associando um derivado esteroide para manter a sarcopenia, manter a massa muscular. Weber, muito bom. Bora encerrar aqui, mas já vamos deixar marcado o próximo para a gente falar sobre. Acho que todo mundo deve estar curioso aí para a gente falar um pouco mais de hormônio para performance ou para outros fins, né? E aí a gente vai falar bem correlacionado com segurança e ou insegurança cardiovascular também, né? Mas obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço, é um E irmão, até a rapaz. próxima. Você é o cara.